falando assim da reposição hormonal, teve uma febre do chip da beleza, né? Então, assim, é a mesma coisa, é diferente, porque muitas pessoas estão fazendo pela moda, né? Pelo momento ali colocando para poder ficar em forma, enquanto alguns estão fazendo isso por necessidade, por saúde. Alguns colocaram sem nem ter um controle. Foi inclusive proibido um tempo, né? Ficou um Uhum. tempo proibido o Isso. tal chip da beleza. A questão, o pessoal, na verdade, eu até brinco com alguns pacientes meus. Quando você ouvir falar, por exemplo, soro da beleza, chip da beleza, fuja desse Fuja. profissional, porque ele não sabe o que está fazendo, né? O chip da beleza, na verdade, é um implante, né? Que a gente usa subcutâneo, que é uma das vias de administração dos hormônios. Pode ser creme, gel, eu gosto de usar muito strip vaginal, né? Creme vaginal, comprimido, que eu não gosto muito, mais adesivo. Mas, para mim, o melhor é o implante, porque não tem aquela coisa de eu esqueci, né? Agora, óbvio que a gente precisa fazer um estudo, avaliar a necessidade, Cada ver caso, dose né? adequada. É isso, acho que a diferença é a dose. Quando chama chip da beleza, provavelmente, é o que eu imagino, né? O profissional colocou uma dose maior do que a mulher precisa para fazer aquele corpo reagir de outra forma, é isso? E o tipo de hormônio tipo também. que usa também, O que é hormônio, o o hormônio pessoal- que utiliza nesse que as pessoas chamam de chip da beleza é outro tipo, não é o estradiol, não é o que a gente está falando, é outro tipo de hormônio. Então, isso muda Então também. é interessante também. falarmos sobre isso, porque existe uma confusão. Eu, particularmente, achava que era a mesma coisa. Eu achava que era só a dose a mais que eles colocavam para Não, poder fazer um efeito maior no existe corpo da também mulher. isso, né? Isso, Porque eu claro. sempre brinco fazendo uma correlação, me desculpe me interromper, Tranquilo. que assim, por exemplo, eu sou um clínico geral, né? Vou falar de algo que vocês devem saber, antibiótico, tá? Então, por exemplo, tem uma infecção urinária, vou usar um cipro, um Bactrim, uma infecção respiratória, uma azitromicina, uma amoxicilina. Todo mundo tem essa noção e tem os valores. Aí você tá por 500 miligramas, 700 miligramas, pronto. Tudo antibiótico. Aí eu vou fazer, eu tenho uma infecção urinária, eu vou usar a amoxicilina. Pode até ter um resultado, mas a biodisponibilidade é ruim, a penetração é ruim e não vai ter um efeito legal. E aí, muitas das vezes, o profissional ele tem que entender e saber qual vai ser a dose ideal, qual vai ser o antibiótico indicado e tal. A mesma coisa eu trago para a parte hormonal. Muitas das vezes é assim, eu vou usar uma progesterona nessa daqui, vou botar uma testa aqui, dose. E será que cabe para ela? Ela cabe? Aí tem a gestrinona, que eu gosto de prescrever. Mas será que cabe? Porque nós somos indivíduos e totalmente diferentes. Apesar de sermos parecidos, né? Mas bioquimicamente diferentes. Então, tem pessoas que têm alterações genéticas que acabam fazendo uma pequena dose faz uma diferença estúpida e acaba sendo excesso. E aí, um profissional ele tem que estar capacitado para saber. Esse tipo de medicina que a gente está falando de individualidade foge um pouco do padrão, porque estamos acostumados a usar protocolo, aquela quantidade de tanto e tal. Para E aqui a qualquer gente pessoa, começa para a qualquer ajustar. corpo, para qualquer mulher. Exatamente. É individual, né? O que você precisa é diferente do dela, e a gente precisa entender isso para deixar todo mundo ajustado, né? Sim. E eu falo sempre, a diferença do veneno e da medicação É é a a dose. dose, né? Não tem jeito. Essa Então, frase é perfeita. Assim. clássica. Exatamente, não tem jeito. Tem que individualizar realmente a dose. Eu vou salientar só que ela perguntou quando é que começa a se prevenir. Eu acho interessante porque a mulher em si, ela é treinada a cuidar de si. Então, desde nova, vai para o ginecologista, tem o seu médico. O homem não tem isso, né? Mas hoje falta cada vez mais profissional que tem essa visão mais ampla para poder diagnosticar. Olha que a gente não entrou nem em menopausa precoce, que muitas das vezes é neuroinflamação que passa como se fosse menopausa e que dá para corrigir sem usar hormônio inicial. Óbvio que cada caso é um caso, precisa avaliar, né? Mas não é só o laboratorial, é a clínica mesmo. E eu costumo dizer, clínica continua sendo soberana. E a pessoa tem que entender. E hoje que me preocupo cada vez mais, porque quando eu fiz faculdade, eu tinha a baiana e a federal. Eu fiz federal, né? Tinham poucos médicos formados. Mas a gente estudava. Hoje, você tem uma quantidade de médicos que é de assustar. E o nível de conhecimento dos médicos está cada vez pior. E isso vai refletir na saúde das pessoas, né? Quando chegou lá, calor de Salvador. Pelo amor de Deus, né? Exatamente. Pelo amor de Deus. Não, é muito interessante. E eu percebo que estou sentindo mais frio que o normal. No meu caso, não está sendo calor. É frio. Eu sinto tanto frio que antes eu não sentia.
Aí então lá em casa é uma briga. Eu espero o esposo dormir e desligo o ar-condicionado. Porque eu geralmente estou com frio. Mas É tem um um sintoma porém aí pra também? você. Ah, Você diminuiu bastante o percentual de gordura. Aí o seu Ah. protetor Tem que térmico individualizar, diminuiu, tá né? vendo? Ah, É. tá. Então, Ainda tem um o frio- porém. É. O frio não é um É. sintoma da menopausa. O frio não é um sintoma. De um modo geral, Não é. não. Ó, eu já achava, tá Tá vendo? vendo? Tá vendo, gente? Precisamos É conversar com informação. especialistas. Informação é Exatamente. tudo. Informação faz a diferença. É. Então, muitas mulheres não sabem exatamente como fazer. Como que eu devo me prevenir, doutora? Como eu devo cuidar para minimizar esses sintomas? Claro que tudo que a gente fizer, né, para ter um estilo de vida mais saudável, alimentação saudável, atividade física regular, sono de qualidade, que é uma coisa que a gente negligencia muito, né? Tudo isso vai ajudar a minimizar esses riscos que são inerentes do climatério. Mas eu acho que, assim, o principal realmente é você ter um médico de confiança e habilitado para te acompanhar, que fique atento realmente a esses sinais, que a gente consiga perceber esses sinais precoces e saiba quando é o momento adequado realmente de intervir e a melhor forma de intervir, né? Como a Marcela vinha falando. Vai repor hormônio, qual é o hormônio que vai repor, qual a via de administração, qual a dose. Precisa ser uma terapia realmente individualizada. E às vezes não é só hormônio, como o Vlad já falou. Às vezes são vitaminas que a gente precisa repor até para que esse hormônio seja metabolizado adequadamente. Às vezes a gente não começa primeiro com hormônio, a gente tem que fazer essa terapia nutricional, né? Então é realmente individualizar. E a mulher ela precisa realmente ter um profissional capacitado para estar ao lado dela nesse período. Ou seja, é um super master blaster combo. Eu certa vez li que coceira no ouvido também é um sintoma? Zumbidos. Zumbidos. Pode- Eu pode tenho ser um sintoma. ouvido tantos zumbidos. Secura ocular também, né? O Secura secura ocular dos também. olhos também. Também. É babado, minha irmã. São muitas coisas, são muitas coisas. E geralmente essas mulheres, elas vêm assim, eu tava vindo no carro e falando com as meninas, elas ficam vagando de médico em médico, né? Aí vai ali, tá com uma dor articular, vai no ortopedista, bota um anti-inflamatório, não melhora. Aí vai no reumato, fibromialgia. Nunca vi tantos diagnósticos de fibromialgia. Aí começa com o humor mais deprimido, depressão e ansiedade. Ela chega, às vezes, no consultório da gente, polifarmácia, né? Usando várias medicações, e o principal, não resolveu o problema dela. A dor no meu joelho Porque também. a gente não tá tratando a causa do problema, né? Sim, a dor no meu joelho também. Pode ser. Pode ser. Gente, como é? É. Coisa. É coisa. Essa do joelho, que é interessante, que assim, a gente está falando de hormônio, nesse caso, né? Estradiol. A gente tem estrogênio, que muita gente tem medo. Que eu tenho estradiol, estriol e estrona. Se a gente pensa em câncer, estrona é o que mais tem possibilidade de fazer isso. O estradiol, ele tem muita coisa para a saúde. E a deficiência dele é ruim. Óbvio que a gente precisa controlar, que o excesso dele também é ruim, que a gente chama de predominância estrogênica, que aí faz alterações no corpo. Mas ele é tão importante, pensando assim, mulher, que, por exemplo, vocês ficam atrás de colágeno. Se eu não tenho estradiol, eu não consigo produzir colágeno. E a dor no joelho, muitas vezes, é por deficiência de colágeno tipo 2, que não vai produzir. Aí você começa a ter dores articulares. Começa a ter a flacidez cutânea porque não está produzindo colágeno. Além de perder a massa muscular. E a gente começa a perder colágeno com 20 anos. É duro. A gente começa a perder colágeno a partir dos 20 anos, que começa, ó, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Gente, é coisa, viu? Tá vendo? É muito assunto que a gente tem para falar, gente. A gente precisa falar disso muito todos os dias, o tempo todo. Muito. É muita coisa, são muitas informações importantes, e são muitos sintomas. E a gente precisa trocar isso, é importantíssimo o que você está fazendo, Kézia. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz, porque o que você está fazendo, pouquíssimas pessoas fazem. E pessoas, inclusive, que têm um acesso muito maior do que a gente tem, com ouvintes muito mais atentos, uma quantidade muito maior, e que não falam sobre isso que você está fazendo. Parabéns por esse programa. Estou muito feliz de estar aqui mesmo. Mas a ideia, porque primeiro eu me ajudo para poder ajudar os outros. Exatamente. Então, assim, eu tenho buscado entender, compreender, porque como mães, muitas vezes nós não falamos com os nossos filhos, eles não entendem. Porque se eu, aos 40 anos, eu não entendia do climatério, eu não sabia quais eram os sintomas, como é que eu quero que meus filhos de 14 e 18 anos entendam? Então, assim, nós falamos muito, esse menino está na adolescência, está me dando muito trabalho, mas eles não sabem que nós estamos no climatério, que nós estamos mais irritados, eles não sabem que nós estamos passando por momentos difíceis. Aquele turbilhão de emoções que eles estão passando na adolescência, nós também estamos.
Tem momento que nós estamos prontas para uma festa, na mesma hora eu quero estar debaixo do meu lençol, embrulhadinho, não quero ouvir nem ouvir ninguém. Então, assim, nós precisamos falar para que esses jovens também entendam que eles têm que buscar compreender seus pais. Sua mãe, na verdade, porque Sim. o pai já é mais tranquilo, né? Mas nós precisamos falar para que adolescentes compreendam suas mães. Nós precisamos falar para que mulheres não se envergonhem de envelhecer. Porque se você está envelhecendo, é porque você está vivo. E isso já é motivo de agradecer. Agradeça porque você está entrando no climatério. Agradeça porque você está na menopausa. E agradeça porque você está nos ouvindo e compreendendo um pouco mais sobre isso para poder se preparar. Nós estamos aqui com 2 profissionais. Vamos deixar o contato deles para vocês poderem depois marcar suas consultas. Então, nós estamos com 2 profissionais que estão preparados para te atender uma amiga, atender a sua mãe, porque ela pode também não estar entendendo, e você, como adolescente, pode ajudá-la. Os meus filhos me ajudam muito. E é isso. Nós precisamos nos ajudar para podermos ajudar outras pessoas. E um dado, eu fui numa palestra que Vládia deu, e ela falou algo que eu não sabia e que me chamou muita atenção. Ela falou que nesse período é onde acontece o maior número de divórcios. Eu fiquei chocada. E aí eu fiquei refletindo, porque nós baixamos o libido. Então, assim, o desejo já não é mais o mesmo. Eu imagino que tudo que nós queremos é ser abraçado, é ser acolhida. E aí, doutor Marcelo, que conselho você dá para esses homens que vão estar nos assistindo? O homem é complicado, né? O homem é um bicho complicado, mas se ele entende um pouco, eu digo direto que a gente brinca que homem é um negócio mais reto, né? O hormônio vai aqui e de repente cai. Né? A mulher é uma dança hormonal, né? E nessa dança entra essa labilidade emocional. O que você está falando, entra essa coisa de tô feliz agora, eu tô triste, e a pessoa que está com ela tem que... Quero matar. Aí você precisa entender aquilo ali e, na verdade, procurar ajudar, né? Porque, agora, o lance é que dentro do relacionamento as pessoas olham muito o si. E aí, como sou eu, quero que a outra pessoa seja. Nem sempre é assim. Aí você tem que entender essa mudança da companheira e ajudar ela, né? Procurar um médico para poder organizar, né? E diminuir o estresse, saber que vai, como já aconteceu, de querer lhe matar sem você ter feito nada. Né? Mas é difícil. O homem ele é muito mais razão do que emoção, né? E a mulher é mais emocional e acaba fazendo essa labilidade emocional. Né? Eu acho que é porque se, às vezes, essa questão da informação que a gente está conversando, se a própria mulher ela não está se compreendendo, Sim. Como é que o outro vai compreender ela, né? Então, você falou dos filhos. Os filhos não entendem o que está acontecendo com a mãe, o marido não entende o que está acontecendo com a esposa, nem ela mesma se entende, né? Aí, às vezes, ela vai num profissional que diz, não é climatério, não tem nada a ver, é o calor de Salvador. Né? Exatamente, é depressão. Então, assim, a mulher fica realmente perdida. Eu digo que a jornada da mulher no climatério, ela é solitária, ela fica perdida. Solitária. Então, como é que se você não se entende, o outro vai lhe entender, né? Como é que você não sabe nem como se ajudar, como é que o pobre do marido vai conseguir ajudar? Verdade. Então, eu acho que realmente a chave de tudo é a informação. Eu tive, não sei se eu posso chamar de sorte, talvez. Eu tenho um marido muito maravilhoso, que é um homem muito sensível, muito cuidadoso, que entendeu perfeitamente, colou comigo, muito pacientemente. Assim. Claro, é um em 1 milhão. Ele tem uma sensibilidade muito aguçada, ele é um... Enfim. Então, assim, graças a Jah, eu tive um marido que... Eu tenho um marido, eu tenho um marido, pelo amor de Deus. Eu tenho um marido que é muito cuidadoso, muito atencioso e colou comigo nesse momento. O que é muito raro acontecer. Então, assim, é interessante nós falarmos sobre isso, porque os casamentos, eles ficam frágeis. Eles ficam frágeis. Então, assim, se existe uma possibilidade de nós ajudarmos um casamento a não ser destruído, neste momento no qual a mulher não está se entendendo, o conselho que eles falaram foi, busque um profissional que entenda. Porque se você buscar esse profissional, você vai ficar melhor como pessoa e o seu casamento será muito melhor. Precisamos falar. Isso é tão real. Eu tenho uma paciente que eu sempre fico me emocionando quando eu conto a história dela, porque ela, nessa fase aí de 48 anos, por aí, e ela chegou com todos os sintomas de climatério, não sei o que está acontecendo, eu não sei, enfim, e tinha separado do marido.
né? Tinha divorciado. E aí a gente iniciamos a terapia de reposição hormonal. E quando ela voltou, ela falou, doutora, eu descobri que o problema estava em mim. Não estava nele. Reatamos o nosso casamento. E hoje a gente está, e a filha dela também acompanha comigo, então as duas, assim, super felizes. Ela falou, e hoje a gente está vivendo assim que a gente vivia no namoro. Um relacionamento maravilhoso. Então, realmente, assim, é uma coisa que impacta na vida, na vida da família, né? Em tudo. Na vida social da mulher, profissional, em toda a vida da mulher. Não é só essa questão de saúde mesmo. Inclusive, grandes empresas precisam começar a falar isso nos locais, nas empresas deles, porque assim, tem muita mulher que está com 45, 48, que está, obviamente, fortemente ativa nas empresas, em grandes empresas, e os colegas precisam saber do que se trata. Sim. Às vezes, o humor que varia, a irritabilidade, a memória que falta. Então, assim, as pessoas precisam ter cuidado, os colegas precisam entender o que está passando, para não dizer que é porque está velha, é porque está velha, é porque está velha, está chata, está insuportável, ninguém suporta. Por isso que o marido largou, porque é chata. Então, ninguém sabe o que estamos todo passando. mundo precisa falar sobre esse assunto. Homem, mulher, adulto, criança, cachorro, periquito, papagaio. Esse assunto precisa ser falado tal qual as pessoas falam, sei lá, de carnaval, de festa. É um assunto para ser falado. E compreendido, porque existe um tabu muito grande. O tabu de que eu estou ficando velha. Esses dias eu estava em um local, a pessoa olhou assim e falou assim, Kézia, tá cheia de cabelo branco. Eu olhei para a pessoa assim. Mentira, não acredito, porque eu tô cega, né? Existem comentários desnecessários. Então, assim, uma mulher que já está no período do climatério, ela não está se sentindo bem com a aparência dela. Porque, assim, tem dia que fala assim, eu sou uma mãe péssima, eu sou uma esposa péssima, eu sou uma péssima administradora. É um dia, no outro dia você acorda e fala assim, como eu sou uma mulher maravilha. Eu sou uma mulher virada. Então, assim, são momentos que nós passamos e que nós não nos compreendemos. A gente olha, assim, para a nossa história e a gente não consegue entender. Eu não consigo me entender em alguns momentos. Falo assim, por que isso? Finjo, às vezes, que estou entendendo tudo. Mamãe, o que tem? Só quero ficar quieta. E é o quê? Nada. Mas é muito importante esse privilégio de atuação, que eu não tinha nem pensado, que realmente muitas mulheres devem perder seus trabalhos nesse momento também. Sim. Eu não tinha refletido nisso. Porque ali, se a mulher já não está rendendo da mesma forma, ela vai ser substituída por uma mais nova, por uma outra pessoa que vai trazer o resultado que os seus diretores querem. E, obviamente, ela não sabe que está passando pelo climatério, né? E hoje, a mulher de 45, 50 anos, ela é antiga mulher de 30, né? Sim. Eu acho que a gente tem que quebrar muito isso de que menopausa, climatério, tá velha. Não, gente, a mulher de 50 anos, ela tá jovem, ela quer viajar, ela quer trabalhar, ela quer namorar, ela quer curtir a vida. Muitas vezes é o momento que a mulher, ela tem na sociedade, muito esse papel de cuidar também do outro, né? Então, ela cuida muito dos filhos e tal. E, às vezes, quando chega nessa faixa etária, é quando ela vai cuidar de si. Os filhos cresceram, os filhos ganharam independência financeira. É quando a mulher, ela realmente vai olhar para si. Ela vai começar um novo hobby, ela vai começar a fazer esporte, vai viajar, vai fazer atividade física. E aí, climatério, vem essa confusão, assim, essa bagunça. Não vai não, querida, pode voltar. Doutor Marcelo é especialista em controle de peso. Vamos tratar dessa forma. E aí, neste momento, a gente geralmente diz assim, e nem relacionávamos ao climatério. Dizia assim, a mulher depois dos 40 perder peso é mais difícil. Não perde peso assim não, mas agora ganhar é tão fácil. É assim mesmo? Se tem a mudança hormonal, você começa a ter, o que a colega colocou, que é bem interessante, você perde massa muscular, ela é diretamente relacionada à taxa metabólica basal, que é o nosso gasto energético, e aí a grande maioria das mulheres já tem menos por causa do uso do anticoncepcional, por exemplo, né? E aí essa tendência passa a ser maior, né? Com toda a mudança, você acaba tendo um acúmulo maior. Se for mais estrogênio, como a gente está falando, se cai mais progesterona, que aí faz um quadro de predominância estrogênica, então acumula mais gordura, principalmente em circunferência, em quadril, dorsais. Né? Sempre ali. Aí tudo isso, aí fica mais difícil se eu não ter um controle de um todo, né? Não é só micronutrição, tem a parte de equilíbrio bioquímico, hormonal também no processo, né? Ládia, você percebeu essa mudança no seu corpo? Muito, muito. Eu ganhei peso, ganhei bastante peso quando eu cheguei para fazer minha primeira consulta e a medição estava, sei lá, eu não lembro agora, mas estava num nível muito alto.
quando eu cheguei para fazer minha primeira consulta com meus exames laboratoriais, aqueles 50 milhões de exames que são pedidos, e fazer a medição. A minha circunferência abdominal estava bem grande. Eu percebo E eu sempre treinei, eu sempre fiz atividade física. A alimentação, às vezes, a gente dá um vacilinho, mas eu sempre comi bem, sempre comia verduras, frutas, grelhados, peixes. E, claro, às vezes a gente dá uma escorregadinha aqui e ali, mas eu nunca fui de comer mal, por exemplo, sabe? Então, mas minha gordura abdominal aumentou bastante. E você tem uma vida muito ativa. Você faz bike, musculação e tudo mais que aparecer. E mesmo assim você percebe a dificuldade na perda de peso? Com certeza. Se a reposição hormonal não estiver em dia, como não está agora, aí, assim, a pessoa não tem vergonha na cara. Né? A cara é linda, mas a vergonha às vezes falta. Porque minha reposição hormonal já venceu e eu não fui fazer reposição ainda. Então, assim, acontece nas melhores famílias. Mas já estou pronto, meus exames estão prontos, já vou fazer reposição o quanto antes. Então, assim, se a reposição hormonal não estiver em dia, bom, não tem dieta, não tem medicação, nada que vai fazer efeito como deveria ser. Você disse que antes isso é tudo alinhado. Assim, é um combo, é o que eu falo, é um super combo. Tem que estar tudo alinhado. Alimentação, atividade física, reposição hormonal. o equilíbrio. O equilíbrio. Você, no início, ele estava sem energia nenhuma antes de fazer a reposição. Você disse que hoje está zero, mas você está bem. Não, hoje não estou zero, porque Sim. minha reposição está vencida, mas também não está tanto. Claro, precisa refazer algumas coisas, provavelmente, mas não está como eu cheguei Sim. lá ano passado, por exemplo, obviamente. Mas já estou sentindo que deu uma caída, Declínio, né? os calores já começaram a voltar. Porque a primeira coisa que foi embora na primeira semana foi os calores. Interessante. Aí eu fiz a reposição hormonal, os calores. Tipo, gente, cadê? Não tem mais. Tipo, meu Deus, que maravilha. Impressionante. Claro que as outras coisas vai com o tempo, mas os calores foram embora na primeira semana, praticamente. E você sente a disposição voltar assim, ó. A vida volta plenamente.